Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Paleoblog, o seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E no vídeo de hoje eu vou comentar um assunto que muita gente assume como uma verdade cientificamente aceita, mas que talvez não seja bem assim. Afinal, fósseis de animais extintos descobertos por povos antigos, eles influenciaram a criação de monstros mitológicos? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, logo após a vinheta. Como eu disse aí na abertura, existe um conhecimento popular de que criaturas mitológicas e folclóricas elas foram inspiradas pela descoberta de fósseis de animais extintos por povos antigos ou povos pré-científicos, como vocês quiserem chamar aí. Como, por exemplo, a lenda dos grifos, dos ciclopes e, é claro, dos famosos dragões, né? Mas será que isso é verdade mesmo? Há, de fato, uma correlação entre fósseis e monstros? Bom, a resposta para isso é mais complicada do que um simples sim ou não. A paleontologia como ciência, ela surge apenas no século XIX, mas nós sabemos que povos antigos já tinham de fato contato com fósseis, muito antes disso. Por exemplo, na Grécia Antiga já se tinha contato com fósseis de amonites, por exemplo, né? Os amonites, para quem não sabe, são aqueles cefalópodes com concha, bem característicos ali que viveram no período paleozoico e mesozoico, né? Como se fosse uma lula dentro de uma concha em espiral, né? E isso é indicado aí pela descoberta de algumas moedas de bronze do século II antes da Era Comum, que possuem gravuras que lembram amonites, né? E também aí as citações a pedras estranhas no formato de conchas em textos gregos antigos. Há também algumas referências a possíveis fósseis em coleções de alguns romanos antigos também. Antes da invasão europeia das Américas, diversas populações nativas do continente americano já encontravam e utilizavam fósseis também. Alguns exemplos seriam o uso de madeira fossilizada na confecção de pontas de flecha e a utilização de fósseis de invertebrados marinhos na criação aí de itens como colares, estatuetas e outros adornos, né? Até os antigos maias já tinham contato com fósseis, como bem resumiu aí a thread do paleontólogo Juan Cisneros no Twitter, que eu vou deixar linkado aí embaixo, baseado no estudo de 2018 feito por Alvaredo Ortega e colaboradores. Os maias eles nutriam um grande apreço e curiosidade por esses fósseis, com blocos contendo fósseis aí sendo utilizados em algumas de suas construções e tendo inclusive marcas de preparação. Então eles estavam ativamente removendo a rocha ao redor dos fósseis para deixar os fósseis mais evidentes, e até de pintura. Alguns desses fósseis tinham sido pintados em vida. Em vida não, né? Mas tinham sido pintados, né, quando eles foram coletados. Com os maias, eles encontraram também dentes de tubarões e arraias fósseis, incluindo dentes do enorme megalodon. E alguns desses dentes eles apresentavam aí sinais de desgaste que indicam que foram utilizados como ferramenta de corte. Ou seja, tudo isso indica que desde antes da ciência como a gente conhece, ó, como nós a conhecemos hoje, ser criada, as populações humanas já encontravam e utilizavam fósseis. E provavelmente nossa história com fósseis e criaturas pré-históricas seja ainda mais antiga do que esses exemplos que eu dei. Bom, então poderiam os fósseis descobertos por essas populações antigas terem inspirado mitos, lendas e folclores? Sim, mas na maior parte dos casos é muito difícil fazer essa correlação. Para explicar, eu vou citar alguns exemplos mais famosos. Uma das histórias de fósseis inspirados em mitos fala que os gregos antigos, encontrando aí crânios de elefantes extintos nas ilhas do mar Mediterrâneo, teriam se inspirado nisso para criar o mito dos cíclopes, ou ciclopes. Os cíclopes são humanoides gigantes que possuem apenas um grande olho no rosto ao invés de dois. E a história fala que os gregos teriam confundido a abertura da tromba no crânio desses elefantes extintos com uma órbita enorme, e assim nasceu o mito dos ciclopes. Então o grego estava lá nas ilhas gregas,
Pô, encontrou o crânio de um elefante extinto, olhou para aquele crânio, parece meio um crânio humano em algumas coisas, mas em várias coisas não, mas enfim. Pô, achou lá o crânio, tem um buracão no meio do crânio que na verdade é o lugar por onde passa a tromba, né? Passa o sistema respiratório do bicho e tal. Mas eu olhava para aquilo e pensava, pô, isso aqui é uma órbita gigante, né? Existe esse mito, né? Existe essa história. Num primeiro momento, essa hipótese, ela parece fazer sentido, não parece? Parece. O problema é provar essa hipótese. Veja, não há nada que ligue de fato ciclopes e elefantes extintos. Por exemplo, não há nenhum texto grego falando de alguém que encontrou um crânio de um ciclopes, né? Ou alguma arte que represente algo do tipo. Não há nenhum fóssil de ciclope guardado pelos gregos que tenha sido registrado. Além disso, os ciclopes sempre foram representados apenas como humanos com um único olho enorme. Mas se eles fossem baseados nos crânios de elefantes, onde que estão as características elefantinas deles? Eles nunca foram representados com presas, por exemplo, ou com uma cabeça que lembra o formato da cabeça de um elefante. Mas eles sempre são representados, sempre foram representados com uma cabeça normalmente humana, né? Só com um único olho. E não vamos esquecer que lendas aí de humanos com um olho só não são exclusivas da Grécia e da Europa, mas aparecem em diversas outras regiões também. Então não há nenhuma evidência que ligue a descoberta de crânios de elefantes extintos no mar Mediterrâneo à criação da lenda dos cíclopes. Outro caso famoso é o grifo, a quimera de leão e águia, que supostamente teria sido inspirado aí pela descoberta de fósseis de protoceratops na Ásia Central. Bom, afinal, ambos os animais são quadrúpedes, eles possuem bico e... Bom, as semelhanças entre os dois animais acabam por aí, na real. Para não me delongar muito nesse assunto, pois vocês podem se aprofundar mais nisso nas referências que eu vou deixar aí no link do vídeo, basta dizer que a história apresenta o mesmo problema da história dos cíclopes. É possível? Sim, mas não há evidência nenhuma que suporte essa hipótese, além aí dessa vaga semelhança entre o fóssil e o animal mitológico. Não há correlação entre um e outro. Além disso, as lendas mais antigas sobre grifos são de locais do Oriente Médio, onde fósseis de protoceratops nunca foram descobertos, né? Então, as evidências que nós temos vão contra essa hipótese. Mas e os dragões? Pô, os dragões devem ter sido sim inspirados em fósseis de dinossauros, né? Afinal, eles são tão parecidos com dinossauros, né? Que a gente vê em representações dos dragões, né? Nos nossos jogos, filmes, séries, né? Eles parecem bastante dinossauros em várias dessas representações, né? Então, talvez eles tenham sido baseados em fósseis de dinossauro. Não é? Não é? Aí talvez eu tenha que decepcionar você de novo. Diversos povos ao redor do globo possuem histórias sobre dragões ou animais semelhantes a dragões. Na cultura popular de hoje, os dragões são em geral representados como répteis enormes, com características bem saurianas, né? Vamos lembrar aí os dragões de Game of Thrones, vamos lembrar aí do Smaug, dos filmes do Hobbit, né? Todos eles apresentam características muito saurianas, que lembram muito dinossauros, pterossauros e outros animais desse tipo, né? Mas quando a gente olha para a história, isso é um tanto diferente. Assim como nos outros casos que eu citei anteriormente, é muito difícil fazer uma correlação entre fóssil e monstro, pois não há nenhuma evidência material ou escrita de um fóssil sendo descoberto e a lenda surgindo, com algumas exceções, que eu vou falar um pouquinho mais para frente no vídeo. Quando a gente olha para as representações mais antigas de dragões, eles não se parecem de fato com dinossauros e outros animais extintos, mas sim com grandes serpentes, podendo ter asas e pernas ou nenhum dos dois. Inclusive, muitos dragões eram também quimeras que misturavam características de animais que existem hoje em dia, incluindo aí mamíferos, aves e até peixes. A visão dos dragões como figuras mais saurianas
é uma invenção muito mais recente na cultura popular. E como cita a historiadora Spencer McDaniel em um dos textos que eu usei como referência para esse vídeo, provavelmente esses dragões modernos tiveram suas aparências inspiradas pelo avanço do conhecimento científico no estudo de dinossauros e outros animais extintos. Então, a descoberta de fósseis e o estudo paleontológico muito provavelmente não inspirou a criação da lenda dos dragões nas lendas antigas, mas sim inspirou a concepção dos dragões na arte que nós temos hoje em dia, né? Do século XX até hoje. Né? Obviamente com algumas exceções, né? Podem ter sim representações mais antigas do que isso, mostrando os dragões como seres saurianos, né? Bastante reptilianos, como eu falei, eles eram muito baseados em serpentes, eles têm muito esse formato serpentiforme, então talvez tenham algumas representações de dragões mais antigas que de fato se pareçam mais com um dinossauro, entre aspas, né? Mas não necessariamente essas representações tiveram inspirações em dinossauros, né? Pode ser apenas uma liberdade artística da pessoa que fez aquele quadro, aquela escultura, etc. Um dos exemplos dessas produções inspiradas pelas descobertas paleontológicas é a recente série de TV House of the Dragon, inclusive que terminou aí nesse último domingo, né? Terminou a primeira temporada. Muito boa a série, curti demais a primeira temporada, gostei muito do último episódio, mas enfim. A produção da série já confirmou que os crânios dos dragões da série foram inspirados nos crânios de 3 animais: lobos, cavalos e o Tiranossauro Rex. Então, isso é uma das provas mais recentes de que a aparência dos dragões ficando mais sauriana é algo relativamente recente na história humana. Isso quer dizer que fósseis nunca tiveram influência na construção mitológica de algumas populações humanas? Bom, isso também não é verdade. E eu trago alguns exemplos para vocês. No século XII foi fundada na Áustria a cidade de Klagenfurt. De acordo com a lenda, a cidade foi fundada no local onde um grupo de homens corajosos havia matado um temível dragão chamado de Lindwurm. Em 1335, 2 séculos depois da fundação da cidade, um crânio fossilizado de um estranho animal foi encontrado numa mina perto da cidade. O crânio então foi guardado na cidade como uma prova da morte do dragão na região. Né, e é mantido lá até hoje. Em 1590, uma famosa estátua de dragão foi erguida na cidade, usando aí como base esse crânio fóssil recuperado séculos antes. No caso, o crânio não pertencia a nenhum dragão, até porque dragões não existem, e nem sequer pertencia a um réptil. O fóssil, que ainda se encontra guardado na cidade, como eu falei, na verdade pertenceu a um rinoceronte lanoso, um animal extinto aí no final da última era do gelo e que habitou aí a Eurásia, né? Então a Europa e o norte da Europa e o norte da Ásia, né? Nesse caso, porém, a lenda do dragão não nasceu com a descoberta do fóssil em si. Ela já existia há muito tempo antes disso, mas foi a descoberta do fóssil que ajudou a consolidar o mito por séculos. Outra história é que na Inglaterra existe a história das serpentes de pedra de Santa Hilda. Santa Hilda de Whitby viveu aí na Inglaterra entre os anos de 614 e 680 depois da Era Comum, e um dos milagres atribuídos a ela foi o de impedir uma infestação de cobras na região em que ela vivia, transformando elas em pedra. E aí, qual que é a evidência desse acontecimento, né, que justificou aí por séculos, né, essa história? A descoberta de conchas de amonites na região. Pois as conchas de amonites, além de elas serem fossilizadas, né, então elas serem pedras, elas se assemelhavam a uma cobra com a cabeça enrolada. Inclusive, não era incomum. Provavelmente hoje em dia é mais incomum, mas antigamente não era incomum de caçadores de fósseis nessa região encontrando fósseis de amonites e esculpindo cabecinhas de cobra nos amonites para dizer que ó, a cobra
petrificada pela Santa Hilda, né? No Brasil, há a possibilidade de talvez a história da entidade conhecida como Mapinguari ter sido inspirada não num fóssil, mas num indivíduo vivo de preguiça gigante, que hoje está extinto, e que teria sido avistado pelos primeiros povos da América do Sul, já que as preguiças gigantes ainda estavam por aqui quando os primeiros seres humanos chegaram. Mas isso é só suposição, né? Nós temos um vídeo aqui no canal falando só sobre esse tema. Na China, por exemplo, em algumas regiões da China, existe uma história famosa de que os dragões chineses teriam sido inspirados pela descoberta de fósseis de dinossauros na China. O que, como várias das outras histórias que eu contei aqui nesse vídeo, não se sustenta, mas de fato alguns fósseis ao longo da história que a gente consegue ver da China, né, documentada da China, alguns fósseis realmente foram descobertos e foram interpretados como sendo ossos de dragões. Mas nesse caso, esses ossos não foram os responsáveis pela criação do mito do dragão chinês. Na verdade, eles são uma forma de reforço desse mito, né? As pessoas encontravam aqueles ossos, que às vezes nem eram de dinossauros, eram de mamíferos extintos, olhavam para aquele fóssil e pensavam, qual é a explicação para isso? Dragões, que era algo que já existia na mitologia deles. Enfim, como eu citei nesses casos de lendas que foram inspiradas ou ao menos reforçadas pela descoberta de fósseis, isso é algo que é plausível. Mas aí é que está. Nós temos evidências materiais e registros que ligam a descoberta desses fósseis aos mitos, né, que eles inspiraram. Mas esses casos são a exceção, não a regra. Para a maior parte das alegações de lendas inspiradas em fósseis, nós não temos nada além de suposições sem material para suportá-las. E isso que é o perigoso. Não tem problema você supor que tal monstro, tal lenda tenha sido inspirada pela descoberta de fósseis. O problema é você tomar isso como uma verdade, quando não há evidências que suportem isso, né? Só porque os animais são semelhantes, só porque os fósseis de um determinado animal parecido com um monstro são encontrados numa mesma região, não quer dizer que eles inspiraram essas lendas. Podem ter inspirado? Podem, mas a gente precisa de evidências que confirmem essa relação. Senão é apenas suposição, é apenas hipótese, é apenas teoria. E não tem problema ser só uma hipótese, só uma suposição. Mas se a gente quiser tratar isso como um fato científico, como uma informação que a gente quer passar para frente, a gente precisa de evidências que suportem essas hipóteses, certo? Então, fósseis inspiraram a lenda de dragões e outras criaturas mitológicas? Sim, podem ter inspirado. A gente pode afirmar com 100% de certeza? Não, né? A não ser que apareçam novas evidências. Sempre que vocês verem por aí uma notícia dizendo que tal monstro, tal criatura, tal lenda foi inspirada pela descoberta de tal fóssil ou foi inspirada em tal criatura pré-histórica, vejam se há realmente evidências que deem suporte a essa hipótese, porque senão ela é apenas uma suposição. E a gente não pode viver de se ou de talvez, né? A gente precisa de coisas que confirmem isso, ou pelo menos deixem isso muito mais claro, né? Muito mais plausível, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje aí, um pouco inspirado pelo Halloween, um pouco inspirado pelo fim aí da Casa do Dragão, né? Série Chuchu Beleza. Espero que vocês tenham gostado. Essa não é uma pergunta que eu recebo tantas vezes, né? Tipo, tal criatura inspirou tal lenda. Eu não costumo receber essa pergunta, mas é algo que eu vejo sendo repetido, até por pesquisadores, de que isso seria um fato. E na verdade não é na maioria das vezes, né? É apenas uma suposição. Eu vou deixar um monte de material de leitura aí nas fontes falando sobre essas relações entre lendas e povos, entre fósseis e lendas e povos antigos descobrindo fósseis, beleza? Vai estar tudo aí na descrição do vídeo, vocês podem consultar esse material mais tarde, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Comente aí o que você achou desse vídeo, né? Que lendas que você achava que tinham sido inspiradas por fósseis, né? Se você achava que isso era um fato, se você desconfiava. E compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, família, conhecidos, inimigos. E
Muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostou, peço que deixe seu gostei aí embaixo e que compartilhe com os amigos. E se sinta livre para deixar seu comentário, dúvida, sugestão ou correção aí na seção de comentários. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais e de acessar o nosso blog para ler mais matérias e notícias sobre a paleontologia. E se estiver gostando de nosso trabalho de divulgação científica, considere se tornar um apoiador. O Paleoblog se mantém graças ao apoio do público. Então, se quiser que continuemos com o nosso trabalho de divulgação científica, considere contribuir com qualquer valor através da chave Pix que está aparecendo aí na tela, paleoblogbr@gmail.com. Muito obrigado e até um próximo vídeo.